Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Mauro Souza, beleza? Pessoal do convênio A, convênio B, vamos dar prosseguimento, ok, ao nosso tópico, vamos dar prosseguimento aos nossos assuntos. Terminamos soluções, correto? Agora vamos falar sobre tabela periódica. Mauro, tabela periódica cai no Enem? Até então vieram algumas questões envolvendo tabela periódica, como quais? Propriedades periódicas e também algo que você precisa saber para que você possa analisar uma ligação química, em qual período ou série encontra-se o elemento, através da sua distribuição eletrônica também. Então tudo isso a gente vai falar agora, beleza? Gente, acompanha comigo aqui. Tabela periódica. Como foi que tudo começou? Tudo começou lá, quem deu o pontapé inicial foi um cientista russo chamado Dmitri Mendeleev. Adivinha como? Ele estava jogando baralho. Por incrível que pareça. Tem aquele jogo Paciência que a gente joga no computador? Então, ele estava jogando realmente, ele estava jogando com um baralho real. Então ele organizou o seguinte, ele pensou, ele pegou o seu baralho e organizou os números e os naipes, certo? Os naipes na horizontal e os números na vertical, em ordem crescente de massa atômica dos elementos que já se conheciam na época. E o Mendeleev também foi muito safo em algumas coisas. O que? Ele deixou na sua tabela, né, primordial, ele deixou o que? Espaços vazios para possíveis novos elementos que iriam ser descobertos. Logo em seguida, o que foi que aconteceu? Ela foi reorganizada e a tabela periódica atual ela é organizada da seguinte maneira, por isso que o nome é periódica, períodos. Ela é organizada de que maneira? Em ordem crescente de número atômico, porque o que caracteriza o elemento químico? O átomo é o seu número atômico, tudo bem? Então vamos aqui. Gente, a tabela periódica ela apresenta 118 elementos. Mauro, onde é que isso está aqui, ó? Tá no teu livro 2, na página 143, para que tu possa me acompanhar, tá bom? Então, a tabela periódica atual, ela tem 118 elementos químicos. 118 elementos químicos. Os 4 últimos elementos químicos foram incluídos na tabela periódica em 2016, certo? Em 2016 entraram os 4 últimos elementos da tabela periódica, ou seja, que fecharam aqui, ó, a última linha. Tudo bem? Que fecharam a 7ª linha. Tranquilo? Então, olha só. 118 elementos. E, Mauro, como é que eles estão divididos, subdivididos? Quais são os tipos, né, de elementos que eu vou encontrar na tabela periódica? Você tem quem? Hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Mauro, como eu vou localizá-los na tabela periódica? Eu coloquei aqui pra você, ó. O hidrogênio é só o quadradinho aqui sem nada, ó. Bem aqui, ó. Primeiro elemento, o elemento 1 da tabela periódica. Metais. Todo esse galerão aqui no meio, ó, que tá com o X, ó, laranja, ó, são os metais. Lembrando que eu tenho aqui um anexo que eu vou mostrar pra vocês mais lá pra frente quais são, que são as séries dos lantanídeos e actinídeos, que fazem parte do 6º e 7º período, só que eles estão escritos fora a parte, ok, do desenho. Ametais, olha aqui os ametais, ó, essa galera aqui que tá em verde aqui com esses pontinhos verdes aí, né, com essas linhazinhas verdes. Tem uma escadinha aqui, ó, onde terminam os metais e começam os ametais. E os gases nobres aqui no outro extremo da tabela periódica. Antigamente nós tínhamos o que? Uma classificação. Que classificação era, Mauro? Os semimetais, certo? Só que os semimetais eles nunca foram aceitos pela IUPAC. Tinha tabelas periódicas em que tinham semimetais e outras não. Então, o que é o correto, o que é o aceito pela IUPAC é isso aqui. Hidrogênio, metais, ametais e gases nobres, correto? Esses 4 tipos, né, de elementos que você vai encontrar, né, de espécies químicas, metálicas, ametálicas, gases nobres e o hidrogênio, correto? E Mauro, como é que é subdividida a tabela? Você já percebeu que a tabela ela tem o quê? Umas linhas horizontais e umas linhas verticais, não é? As linhas verticais, ou seja, a parte que tá, todo mundo que está empilhado assim, ó, em cima, certo? De cima para baixo, de baixo para cima, ou seja, vertical. As linhas verticais você vai chamar de famílias ou grupos. Total de 18 grupos ou famílias, ou seja, daqui até a outra ponta
você tem 18 grupos ou famílias. Mauro, as linhas horizontais, como é que eu vou chamar? Aqui, ó, aqui assim, ó. Beleza? Você vai chamar de períodos ou séries. Ao todo, até então, são 7. Beleza? O elemento 119 está sendo estudado ainda, que é depois do Oganesson aqui, do último, 118. Então, se ele for descoberto, vai criar-se mais uma linha na tabela periódica, ou seja, vão ter 8 períodos. Mas enquanto ele não é descoberto, temos ainda somente 7 períodos ou séries. Correto? Repetindo, Mauro, como é que eu subdivido a tabela periódica? Quais são os tipos de elementos que eu tenho? Hidrogênio, metais, ametais, gases nobres. Mauro, linhas verticais são quem mesmo? Ou seja, as linhas verticais, o pessoal que está em pé, certo? O predinho, linha vertical, famílias ou grupos. São quantos, Mauro? 18. Mauro, as linhas horizontais são quem? Períodos ou séries. Quantas são? 7. Por que, Mauro, são 7 até então? Porque o átomo tem 7 camadas na eletrosfera. Então, os elementos são organizados através do seu número atômico. Consequentemente, em cada período ou série que ele se encontra, é o número de camadas que ele tem. Isso vai ser importante nas propriedades periódicas que a gente vai falar do raio atômico. Isso é muito importante, então fica com isso na sua cabeça. Fica com essa dica aqui na sua cabeça. Com aonde o elemento se encontrar, é a quantidade de camadas que ele vai ter na sua eletrosfera. Tudo bem? Então, gente, essa é a primeira parte aqui da nossa aula. Tudo bem? É a primeira parte. Então, eu vou sair aqui da frente para que você possa tirar o print, copiar, certo? E, posteriormente, eu já vou voltar e vou explicar como é que são as principais famílias ou grupos da tabela periódica. Tudo bem? Então, vou sair da frente para que você possa tirar o print e ver o desenho. Correto? Agora, vamos para a próxima parte da aula. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora aqui ver uma coisa interessante. Olha só, pessoal, olha para cá. Tabela periódica, vamos agora identificar os principais grupos e famílias, certo? Como está subdividido aqui a tabela periódica. Gente, existe o quê? Existem os elementos representativos. Quais são os elementos representativos, Mauro? São os que estão nas extremidades da tabela periódica. São os elementos representativos. E, Mauro, esses que estão aqui no meio são chamados elementos de transição. No caso aqui, metais de transição. Você pode chamar de elementos ou metais de transição. E os representativos, Mauro, sempre aqui nas extremidades da tabela periódica. Ok? Então, olha só. Elementos representativos, quais são os principais, as principais famílias? Certo? Lembra, tabela periódica tem 18 grupos, beleza? Ou famílias, tá? Vamos aqui, ó. Primeiro grupo, certo? Grupo 1, ok? São os chamados metais alcalinos, antiga família 1A, beleza? Grupo 2, antiga família 2A, são os metais alcalinos terrosos, beleza? Grupo 13, antiga família 3A, é a família do boro. Toda essa galera aqui, ó, boro, alumínio, galho, índio, itálio, certo? Vamos lá. Grupo 14, antiga família 4A, é a família do carbono. Essa aqui, ó, carbono, silício, germânio, estânio, chumbo, tá? Vamos aqui, ó. Grupo 15, antiga família 5A, é a família do nitrogênio. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, certo? SB é o antimônio, porque vem do seu nome lá do latim. Família 6A, antigamente, atualmente grupo 16. É o pessoal aí, ó, a família do oxigênio, mas eles têm um sobrenome. Qual é o sobrenome da família do oxigênio? Calcogênio. Todo mundo que é dessa família é a família calcogênio, certo? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. E por fim, halogênios. Antiga família 7A, grupo 17. Mauro, quem são eles? Flu, cloro, bromo, iodo e astato. Todos são ametais. Lembra aqui a escadinha, ó? Quem tá da escadinha para lá e não é gás nobre são ametais. Quem tá da escadinha para cá é metal, ok? Olha aqui agora, interessante, ó. Os gases nobres, certo? Grupo 18, antiga família 8A ou família 0, tá? Gases nobres,
hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e agora o organessônio, que é o elemento 118. Alguns autores já dizem que ele é um gás nobre, certo? E Mauro, e o hidrogênio? O hidrogênio é o forever alone da tabela periódica. Não tem família, ok? O hidrogênio não tem família, certo? Mas ele está lá no grupo 1, mas ele não é classificado como metal alcalino. Hidrogênio é hidrogênio, certo, gente? Ok? Então, fica ainda por aqui essa parte para vocês da tabela periódica. Vou sair para que vocês possam tirar o print, certo? Ok? Então, por hoje terminamos essa parte. Ok, galera?